Pessoal, Resident Evil Requiem, ele é uma homenagem e tanto, né? E é um grande sucesso. Aí, né? É uma homenagem e tanto para os fãs da franquia, principalmente os fãs mais antigos, porque tem muito fanservice, né? Mas, além de algumas coisas que acontecem dentro da franquia como um todo, que são bem trágicas, né? A gente vai ter uma pequena história que ela é contada só para aqueles que têm acesso à versão deluxe, são as cartas de 1998, né? Que falam aí um pouco sobre a história de uma menininha, né? Uma pequena história trágica aí que a gente vai acompanhar nesse vídeo. Então, se você ficou curioso e quer saber sobre esse conteúdo, se você não teve acesso, você comprou por um acaso ali, não teve condições de comprar a versão deluxe e comprou a versão base do jogo, você não teve acesso e você ficou curioso para saber do que se trata essas cartas de 1998, eu vou falar aqui nesse vídeo e mostrar aí pro pessoal que tem a versão deluxe como pegar elas, ok? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal Falz. Aqui é o seu lugar para notícias, vazamentos, dicas e teorias do mundo dos games. Já batemos a meta dos primeiros 1000 inscritos, né? Agora quase 1500. E o desafio agora é real, pessoal. A gente vai precisar bater aí os 2000 inscritos, pelo menos até o final do ano. Então dá essa força aí pra gente, se inscrevendo, ativando o sininho, verificando se o sininho tá ativo, tá? E compartilhando com os amigos. E no finalzinho do vídeo eu vou pedir para vocês comentarem aqui o que vocês acharam, ok? Então, bora pro vídeo de hoje. Pessoal, somente na versão Deluxe do jogo que a gente tem acesso a essas cartas de 1998. Que nada mais são do que uma trilha de pistas deixadas por uma menininha, né? Que vai revelando onde ela está ali, que ela tá falando com a mãe dela. E para que talvez a mãe dela consiga achar ela ali no meio daquele caos no Raccoon City, tá? São 5 cartas no total e eu vou mostrar aqui e falar para vocês onde encontrar e o conteúdo dessas cartas, ok? Pessoal, a primeira dessas cartas, primeiro que o título dessas cartas em todas vai vir assim, de Meryl para mamãe. E essas cartas, a primeira, né, a gente vai encontrar lá no hotel quando a gente chega com o Leon no Raccoon City ali, antes da gente conseguir pegar as bombas. Naquele primeiro hotel que a gente entra, ele vai estar bem em cima de um sofazinho, tá? Que tá tudo destruído ali. E a carta diz assim: mamãe, bom dia, dorminhoca. Não fica brava, mas decidi ir atrás do papai sozinha. Cansei de ficar aqui dentro. Essas pessoas não deixam a gente sair, nem pedindo por favorzinho. Mas não tem problema, eu sou pequena e consigo passar pela cerca. Consigo passar pela cerca. Vou procurar no posto de gasolina primeiro. O papai gosta muito dos doces de lá. Talvez ele tenha parado para comprar alguns. Te amo, mamãe. Até logo. Então, pessoal, essa daqui é a primeira. Acompanha o vídeo aí para vocês localizarem certinho essa primeira carta, ok? A segunda carta, pessoal, ela vai ficar no posto de gasolina, como a menininha mesmo avisa, né? A Mary avisa que tá indo lá pro posto de gasolina, ok? Então, na carta de Mary para a Mamãe 2, ela diz o seguinte: mamãe, se estiver lendo isso, por favor, volta pro hotel. Tem muitas pessoas assustadoras por aí. Elas fazem barulhos estranhos e tem incêndios. E, mamãe, dá muito medo. Eu tô bem, conheci um amigo do papai, o Sr. George. Sr. George, lembra dele? Ele vai me levar para a delegacia no carro de polícia. Tenho certeza que o papai vai estar lá. Te amo, mamãe. Então aqui a gente vê que ela consegue chegar até o posto de gasolina, né? E depois ela vai lá pra delegacia. Agora a gente vai... Vocês vão ver no vídeo aí, né? Pra pegar certinho a localização. A gente vai estar passando em um carro, perto de um carro, ali um pouco antes da gente, um pouco depois da delegacia e um pouco depois que a gente passa pela loja do Kendo, se eu não me engano, um pouco antes da gente lutar contra o Mr. X, né? É isso mesmo, antes da gente lutar contra o Mr. X. A gente vai olhar dentro do carro e vai estar lá, de Meryl para a Mamãe 3.
Mamãe, eu fiz algo errado, o papai ficou bravo comigo. Ele gritou, por que você está aqui muito alto? Ele não me deixou entrar na delegacia. Estou escondida com o Sr. George agora. Ele disse que podemos entrar pelo estacionamento, mas antes vamos descansar. Ele é muito legal, mamãe. Cadê? Ele é muito legal, mamãe. Vou dar um dos meus curativos de gatinho pra ele e colocar no dodói que ele fez na mão. Te amo muito, Meryl. Então aqui, a gente, um pouco antes ali, um carro que tá bem de frente, se não me engano, com aquele container da ABS AA, né? Vai ter um carro lá e a cartinha vai estar lá dentro. É só você dar uma olhadinha e conferir, ok? Pessoal, agora a gente vai para a cartinha de Meryl para a mamãe 4, tá? Mamãe, o que eu faço? Me ajuda, mamãe. O Sr. George tá muito machucado, ele tá sangrando muito e os curativos são muito pequenos, são pequenos demais e não para. Tem muita gente assustadora aqui agora. Vou correr para a loja do Sr. Kendo. Vou para a loja do Sr. Kendo. Se alguém ler isso, por favor, me ajude. Meu nome é Meryl Brannigan. Aqui, pessoal, vem uma baita de uma pancada para quem tá jogando ali. E quem jogou Resident Evil 2, porque é o seguinte, Brannigan, ele é o policial que ajuda o Liam, né, o Marvin Brannigan, né? E, cara, é muito impactante quando a gente vê isso, porque que nem a gente chega lá, o Marvin, ele já tá mordido, já tá machucado no Resident Evil 2. E ele ajuda a gente, o Liam, ele é um policial que ele vai começar, né, como policial ali naquela na delegacia da RPD, né? E o Marvin, ele pega e ajuda o Liam, dá um uniforme diferente para ele, com mais proteção, e vai ajudando ele durante até onde ele consegue, né? Porque, afinal de contas, quando a gente encontra ele, ele já tá infectado, né? E é complicado a gente ver essa historinha, porque a gente acaba descobrindo que a Meryl, ela é filha dele. Ela vai atrás, né? Ela foge ali, né? Porque ela acha que tá tudo normal lá fora e acaba descobrindo que não tá tudo legal. E ela tenta ir atrás do pai dela, procurando por ajuda, né? Ela encontra algumas pessoas no caminho para ajudar ela. E acaba, pessoal, como eu vou mostrar para vocês onde achar a última carta que a gente encontra primeiro. A gente tem que fazer um trâmite, né? A gente tem que ter pego as outras cartas, a gente tem que fazer um trâmite, né? A gente vai encontrar o sapatinho dela, certo? E depois a gente vai achar só o papel do mesmo tipo que ela usou para escrever as outras cartinhas. Só que esse papel ele vai estar amassado, vai estar sujo, né? No chão. E não vai ter nada escrito. E para quem teve, né, obviamente a versão deluxe, andando um pouco mais adiante, a gente consegue pegar aquele pingente que a gente coloca nas armas da RPD. E é muito triste, cara, ver o final disso aqui, porque, cara, por mais que a gente quisesse que ela sobrevivesse, para um adulto no Raccoon City, naquele caos todo, já foi impossível sobrar. Ficaram 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas vivas ali, né? Algumas, eu acho que no total, no 9 fala, eu acho que são 15 pessoas, se não me engano, que conseguiram sair vivas ali, todas adultas. Só a Sherry que conseguiu sair de criança porque ela foi salva, afinal de contas, pela Claire e pelo Liam. Mas assim, não teve outras crianças salvas ali. E os que foram salvos ali foi um total de Liam, Claire, Sherry e mais 12 pessoas ali, que a gente sabe que foi a Alicia, né? E mais alguns. E é complicado, cara, porque a gente realmente fica muito impactado. E eu cheguei a comentar em outro vídeo aqui, né? Algumas coisas relacionadas ao que pode acontecer aí. No caso, o vídeo que eu postei no dia 14/4, se eu não me engano, eu falei algo sobre relacionado a DLC, etc. E pessoal,
Eu sei que é muito triste e tudo mais, mas eu creio que a Capcom ela pode trazer ou como minigame ou parte da DLC, né, junto com os mercenários e tudo mais, esse pequeno trajeto que a Meryl faz quando ela sai do hotel, vai atrás do pai dela, que ela vai pro posto, depois vai pra delegacia, né? E talvez a gente tenha esse pequeno trecho e eu gostaria muito que fosse canônico, que talvez ela tivesse conseguido fugir, né, e se salvar, encontrar alguém ali e se salvar. Seria uma coisa que me deixaria bem satisfeito, porque, cara, é brutal. É muito. Cara, é brutal isso que acontece. Esse pequeno. Essa pequena historinha que acontece, cara. Pra mim foi um impacto. Cara, me deixou, assim, devastado quando eu terminei de pegar todas as cartas ali. Eu fiquei, cara, mas não teve final feliz pra ninguém da família do Marvin. E a esposa dele provavelmente morreu lá no hotel. A filha dele morreu indo atrás dele. Ele morreu infectado lá na RPD. E, cara, é muito complicado. Tipo, é muito brutal isso que aconteceu, cara. E eu acho que eu ficaria muito contente se tivesse esse pequeno trecho da Meryl na DLC e ela se salvando, cara. Porque eu ficaria muito contente, porque o Marvin ele foi um herói ali na campanha do Resident Evil 2, né? Principalmente no remake, que a gente vê todas as feições ali, é bem mais detalhado ali as vozes, né, as feições do personagem e tal, e eu acho que seria muito legal se tivesse pelo menos isso, né, para honrar aí o legado do Marvin, né? E pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, mas antes de sair não esqueça de deixar o like e confere se a sua inscrição está ativa, tá? Porque tem muito canal aí que não tá recebendo notificação porque simplesmente o YouTube tirou a inscrição ou desativou ali as notificações, tá? Estamos focados aí para chegar nos 2.000 inscritos para transformar o canal Falz em uma potência gamer e ajudar, né? Vocês aí vão ajudar aí compartilhando com os amigos, porque isso também é muito fundamental. E deixe nos comentários, pessoal, o que vocês acharam do vídeo e dessas cartas, ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e falou!